É bom lembrar que o Brasil tem 433 pessoas em observação com suspeita de coronavírus e o estado de São Paulo concentra 37% desses casos. E para saber mais como o governo aqui do estado está lidando com a possível propagação do Covid-19, a gente conversa agora. Recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador do Centro de Contingência do Governo de São Paulo, o infectologista Davi Wipp. Doutor, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia bancada. Doutora, existe uma questão que o próprio governo federal estaria pressionando, pelo menos esperando que a OMS anunciasse que há realmente uma pandemia. E o Augusto até estava falando com a gente aqui fora do ar que existe muito alarde em relação ao coronavírus. O senhor acha mesmo que existe muito alarde? É exagerado já passar isso para uma pandemia? Ou há realmente uma preocupação e as pessoas precisam ficar atentas? São duas coisas. Primeiro, eu acho que o barulho está muito maior do que é. Esse é um fato. Segundo, que nós estamos na iminência de passar por uma pandemia por critérios técnicos. Você tem vários continentes já envolvidos e a transmissão sustentada em vários países. Passar para a pandemia talvez nos ajude, porque tira esse critério de quarentena que está ficando muito pouco entendido. Cada um aqui está fazendo quarentena do jeito que quer. Ontem as escolas privadas fizeram quarentena aos alunos que estão voltando do exterior. E eu me pergunto, então todo mundo que for para o exterior, quando voltar vai ter que ficar de quarentena. Daqui para os próximos meses. Então, essas coisas não estão claras. Lembrando que isso é uma decisão de política federal. Quem determina a política é o governo federal, o ministro da Saúde. Então, de um lado, eu acho que há um enorme exagero, um pânico, e de outro lado, a Organização Mundial de Saúde precisa se localizar e claramente dizer do que se trata. Augusto. Doutor, eu estava registrando o seguinte, que é a primeira epidemia que ocorre na era das redes sociais. Né? Não seria por isso esse barulho exagerado? Totalmente de acordo. O jornalismo formal está nos ajudando muito. Agora, esse jornalismo, rede social, você não tem controle. Nenhum. Então, o que eu tenho ouvido, o que a mim tem sido perguntado, ontem me perguntaram que descobriram como resolver o coronavírus. Eu falei, puxa, que bom, como é que é? Vinagre e chá de camomila. Eu falei, eu adoro vinagre para temperar a salada e o chá de camomila me acalma, mas não vai ajudar o coronavírus. Agora, o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, participa também da nossa conversa. Constantino. Pois é, aqui na Flórida já temos casos confirmados e 6 mortes nos Estados Unidos, em Seattle. Doutor, o que eu queria saber é o seguinte, esse negócio todo começou em Wuhan, uma cidade mais pobre na China, e a China é uma ditadura que não tem muita transparência, obviamente, mas agora está se alastrando para países já mais abertos, né? Itália e tantos outros. A gente consegue agora ter uma estatística mais séria da taxa de letalidade, porque o contágio parece muito grande, mas à medida que vai saindo para outros países, a gente vai vendo que talvez a taxa de letalidade, principalmente para quem não está com problemas pré-respiratórios, pré-existentes respiratórios, ou numa certa faixa etária, numa idade mais avançada, a taxa de letalidade é menos de 1%, quer dizer, realmente parece haver um alarmismo, né? Pois é, a taxa de transmissibilidade, quanto o indivíduo infectado transmite para outros, está mais ou menos de 1 para 3. Quer dizer, um infectado transmite para 3. Para dar um número, o sarampo é 1 para 20, é muito mais infectante. Então, a transmissibilidade, ela é média. Letalidade ou mortalidade, ela é baixa. Então, o que ela acontece? É uma mortalidade que está mais ou menos dentro da China em 3%, e em outros países 1,5%. Então, é algo que sob controle em relação a pandemias, a infecções virais. Agora, o dado fundamental é que a população jovem está poupada dos casos graves. A população mais afetada em gravidade, Augusto, são os acima de 60 anos, né? Mas fundamentalmente... Não é o caso de nenhum dos dois aqui. Nenhum dos dois. Mas fundamentalmente os acima de 80 anos.
E as comorbidades, o cardíaco, o pulmonar, o diabético, o paciente em tratamento oncológico. Então, nós começamos a perceber o desenho desta nova situação pelo coronavírus. Doutor Davi Wipe, Samidana tem uma questão para o senhor. Sami. Doutor, falando nisso, eu fiquei preocupado com o seguinte. Suponha que uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, tenha contato com alguém com coronavírus, ela não contraia, mas ela pode ser um transmissor, ou seja, é possível você passar o vírus, mesmo ele não tendo efeitos ou, se manifestando, ou aparecendo? Eu vou contar como sempre foi. Você vai ter uma proporção de pacientes assintomáticos, uma outra com sintomas leves, a terceira sintomas mais graves, e o paciente realmente grave que precisa internar e vai acabar em ambiente de terapia intensiva. A novidade é que esse vírus transmite até 14 dias antes de apresentar sintomas. Por isso que eu questiono muito as quarentenas. O indivíduo chega sem sintomas, ele é transmissor e não está identificado. Então é isso mesmo. É um vírus que se transmite muito antes de apresentar sintomas. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Agora, quando a pessoa deve saber a hora de ir fazer um teste, ir para o hospital? Assim, porque as pessoas, eu tenho a impressão que estão indo para o hospital, às vezes, sem necessidade e está pouco claro para muitos quando é o momento de falar, olha, eu acho que eu preciso fazer um teste mais preciso. Primeiro é assim, qual momento nós estamos? Neste momento, o Brasil precisa ter duas respostas. A primeira nós já temos, o vírus entrou no Brasil. E a segunda resposta, ele circula entre brasileiros sem a necessidade de uma transmissão estrangeira. Isso significa que nós teremos uma transmissão sustentada dentro do Brasil. A partir daí eu questiono fazer o exame. Por quê? O valor desse exame, o valor de custo é R$250. Se você faz o painel inteiro, que inclui 17 vírus e 4 bactérias, R$1.600. E você faz o que com o exame? Nada, porque você não tem tratamento específico. Então, esta corrida para fazer exame, ontem até quase 2 horas da manhã, eu recebia o WhatsApp de pessoas aflitas que queriam fazer exames naquele momento, não tem o menor sentido. E outro dado importante que o Tiago acabou de apresentar, o número de suspeitos, 433, sendo que boa parte já fez o exame e foi descartado. Digamos que os 433 sejam negativos, 2 positivos dá 0,2%. Então, isso é jogar dinheiro fora. O teste é importante para alguns momentos, talvez no futuro para doentes graves, para pesquisa. Agora, a rotina do exame não tem o menor sentido. Davi, qual é em que momento, quais são os sintomas apresentados para que alguém seja considerado suspeito? O sintoma, ele é absolutamente igual a todas as doenças virais. Dor de cabeça, febre, mal-estar geral. Qualquer vírus causa coisa semelhante. Como é que está se fazendo para ter nexo? É o país que venha é o paciente que venha de um dos países com o coronavírus. Perdeu-se isso. Já tem centenas de países. A Europa, Portugal ontem, Alemanha, Inglaterra, França, Itália. Os países onde nós vamos têm coronavírus, Estados Unidos. Então, o dado epidemiológico está se perdendo. Agora, é muito mais uma medida preventiva. O aumento do número de suspeitos significa o quê? Significa que mais indivíduos vieram desses países, apresentaram sintomas respiratórios, procuraram serviços diagnósticos, fizeram o exame e deram negativo. Doutor, tem perguntas de ouvintes aqui, internautas. Exatamente. Internautas, né, espectadores, eles têm algumas dúvidas. O Rodrigo Lacerda, por exemplo, ele perguntou: é verdade que o vírus não se reproduz facilmente em lugar quente? E aí eu aproveito a outra pergunta do Alexandre Barros, que ele pergunta sobre a eficácia da máscara. Quando começar a usar? Então, essas duas, doutor. A máscara, Nunca. Nem quando tiver sintomas? Bom, então, vê bem, o que eu estou vendo? Estou vendo as pessoas nas ruas com máscaras. Máscaras devem ser usadas para pacientes com sintomas respiratórios
entendendo que a meia-vida dessa máscara é curta. Quando você usa aquela máscara, ela umidifica, ela transpira e perde a viabilidade de proteger contra o contato. Então, devem usar máscaras indivíduos com sintomas respiratórios, especialmente aqueles que procuram serviços de saúde. Devem usar máscaras, aí sim, máscaras especiais, os profissionais da área de saúde, da recepcionista ao médico. Fora isso, é besteira. E sobre a reprodução do vírus em lugares quentes? É menos comum. É menos o vírus comum. gosta de frio. Quando você pesquisa, o vírus fica estocado em temperaturas muito baixas. Talvez por isso o Brasil esteja preservado de um número maior de casos. Estamos aqui nos estúdios com o infectologista Davi Wippe. Agora um rápido intervalo e já voltaremos. Kalina. Isso, e agora são 8h17. Repita. 8h17. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Bradesco. Experimente o futuro hoje. Seja considerado suspeito. O sintoma, ele é absolutamente igual a todas as doenças virais. Dor de cabeça, febre, mal-estar geral. Qualquer vírus causa coisa semelhante. Como é que está se fazendo para ter nexo? É o país que venha é o paciente que venha de um dos países com o coronavírus. Perdeu-se isso. Já tem centenas de países. A Europa, Portugal ontem, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, os países onde nós vamos têm coronavírus, Estados Unidos. Então, o dado epidemiológico está se perdendo. Agora, é muito mais uma medida preventiva. O aumento do número de suspeitos significa o quê? Significa que mais indivíduos vieram desses países, apresentaram sintomas respiratórios, procuraram serviços diagnósticos, fizeram o exame e deram negativo. Doutor, tem perguntas de ouvintes aqui, internautas. Exatamente. Internautas, espectadores, eles têm algumas dúvidas. O Rodrigo Lacerda, por exemplo, ele perguntou: é verdade que o vírus não se reproduz facilmente em lugar quente? E aí eu aproveito a outra pergunta do Alexandre Barros, que ele pergunta sobre a eficácia da máscara. Quando começar a usar? Então, essas duas, doutor. A máscara, nunca. Nem quando tiver sintomas? Bom, então, vê bem, o que eu estou vendo? Estou vendo as pessoas nas ruas com máscaras. Máscaras devem ser usadas para pacientes com sintomas respiratórios, entendendo que a meia-vida dessa máscara é curta. Quando você usa aquela máscara, ela umidifica, ela transpira e perde a viabilidade de proteger contra o contato. Então, devem usar máscaras indivíduos com sintomas respiratórios, especialmente aqueles que procuram serviços de saúde. Devem usar máscaras, aí sim, máscaras especiais, os profissionais da área de saúde, da recepcionista ao médico. Fora isso, é besteira. E sobre a reprodução do vírus em lugares quentes? É menos comum. É menos o vírus comum. gosta de frio. Quando você pesquisa, o vírus fica estocado em temperaturas muito baixas. Talvez por isso o Brasil esteja preservado de um número maior de casos. Estamos aqui nos estúdios com o infectologista Davi Wippe. Agora um rápido intervalo e já voltaremos. Kalina. Isso, e agora são 8h17. Repita. 8h17. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Bradesco. Experimente o futuro hoje. Curaçao está em festa. O país comemora o bom desempenho na divulgação do destino turístico por aqui. Segundo o Curaçao Tourist Board, o número de visitantes brasileiros cresceu 70% em 2016 em relação ao ano anterior. Em São Paulo foi organizado um evento de reconhecimento para o trade e para a imprensa, parceiros na divulgação e promoção do destino. Chamamos as principais companhias aéreas que contribuíram, as principais operadoras de turismo, os comunicadores e as revistas, jornais, os veículos de comunicação que participaram desse crescimento. A antiga capital das Antilhas Holandesas fica a apenas 70 quilômetros da Venezuela. Com apenas 150 mil habitantes e uma economia baseada no refino de petróleo e no turismo, Curaçao se destaca entre as ilhas caribenhas. A ilha possui clima agradável o ano todo e fica fora da rota de furacões. Mas não é só isso. Mas também é um lugar de compras, preços melhores do que nos Estados Unidos,
É um lugar que tem cassino, é um lugar que tem golfinhos para as crianças, tem passeios para a família toda, tem passeio de submarino, é uma coisa quase inusitada, e tem também a comida, a cultura e a gentileza com que somos recebidos lá. Andar pela capital de Curaçao é como conhecer um pedacinho perdido da Holanda no Caribe. As charmosas paredes coloridas são uma das marcas da arquitetura holandesa. O apresentador Amaury Júnior relembra um pouco do que conheceu na ilha. Eu tive o privilégio de, durante 6 meses, fazer o meu programa em Curaçao, tentar desvendar Curaçao, tentar mostrar as entranhas de Curaçao, que não é só bonita, é uma cidade instigante, é uma cidade confortável, tem belíssimos hotéis, ótimas opções de compras, comidas típicas. Para o ano de 2017, o destino promete ainda mais novidades. Você quer conhecer histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você ouve o podcast do 45 no site da Jovem Pan ou então na sua plataforma favorita. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, 8h20. Repita. 8h20. Bom, e aqui nos estúdios, o infectologista Davi Wippe, tirando as nossas dúvidas sobre o coronavírus. Doutor, o segundo caso registrado aqui no Brasil, os jornais trazem essa informação hoje, tem um genoma diferente do primeiro. O que isso significa? E eu já pergunto, o senhor tem informações sobre o estado de saúde dessas pessoas? Principalmente o primeiro caso, que já faz um pouco mais de tempo, ele já foi recuperado, já está recuperado? Os 2 pacientes estão muito bem. O primeiro na iminência de alta, porque a alta se dá no final das alterações clínicas. Está muito bem. O segundo, praticamente na mesma situação. Quanto ao genoma, eu preciso ver, porque é incomum você ter 2 genomas vindo de 2 pacientes do mesmo local diferentes. Eu preciso entender melhor, eu vi a notícia ontem. Hoje, durante o dia, eu preciso entender melhor o que isso significa. Se são mudanças exuberantes e o que isso culmina. Porque do genoma você vai tirar as perspectivas de vacinas, medicamentos. Então é um dado extremamente relevante. Não é comum. Não é comum. Augusto. Davi lembrava das desvantagens da idade, mas também as vantagens, né? Eu, por exemplo, fui testemunha do belíssimo trabalho da Davi Wippe quando ele coordenou o combate à AIDS. Esta sim é uma epidemia alarmante. Queria que você resumisse como é que foi e qual é a diferença entre o combate à AIDS, que você comandou, e agora o combate ao coronavírus. Ontem à noite, às 10 da noite, Tiago, uma jornalista me perguntou se eu estava com medo do coronavírus. Eu falei, olha, quem viveu AIDS não tem medo mais de nada na vida. É um case de sucesso. É um case de sucesso. Em 1982, nós fizemos o primeiro diagnóstico de AIDS autóctone no Brasil. Foi o meu grupo, liderado pelo professor Vicente Amato Neto. 82. Era um jovem que veio a São Paulo e, por uma porção de intercorrências, ele foi operado. E nós descobrimos na cirurgia que ele era diferente, tinha muitos gânglios, fígado e baço aumentados. Então o grupo foi perspicaz, biopsiou e veio uma micobactéria ávido intracelular prima da tuberculose. Nós associamos aquilo ao que nós estávamos ouvindo de São Francisco e Nova York. Falou, talvez seja um caso igual, né? Quem sabe? E aí estava o primeiro caso de AIDS. Augusto, isso foi em 82. A AIDS tinha surgido... 81. 81. Nós diagnosticamos em 82, publicamos em 83. O exame para fazer o diagnóstico só surgiu em 83. Isso que nós estamos conseguindo em dias aqui foi um ano depois. E os medicamentos só em 1996. Então, de 82, que é meu primeiro caso, a 96, a grande maioria dos pacientes
morreu. Então eu digo que foi um sofrimento para todos. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Você tratava as infecções oportunistas. Em 2020, nós não temos ainda a vacina da AIDS. Isto é sofrimento, aquilo foi pandemia. Mais uma pergunta de Sami Dana aqui no Jornal da Manhã. Sami. Doutor, o que eu tenho visto é que o diagnóstico mudou, né? Antes faziam o teste, isso para contar no mundo inteiro. A Comissão de Saúde agora de Hubei está contando também os casos com sintomas clínicos, que são praticamente iguais aos da gripe. Então, esse aumento que a gente viu talvez seja só a mudança da métrica e não mais pessoas infectadas. Queria que você puder explicar sobre isso, porque os números começaram a saltar, inclusive no Brasil, e as pessoas estão alarmadas. É outra vantagem do que o Augusto falou da idade. Não adianta sair fazendo exame para todo mundo, que por melhor que seja o seu recurso diagnóstico, chega uma hora que você não tem como, ou por espaço, por demanda, ou pelo custo. Então, é uma coisa muito lógica. E gestor público tem que fazer escolhas que envolvem escolhas financeiras. Você não tem um orçamento a mais, você tem o teu orçamento e vai enfrentar uma história nova. Então, eu, por exemplo, prefiro muito mais estar decidindo para melhorar insumos de proteção aos profissionais da saúde, proteção, equipar melhor os ambientes de terapia intensiva, do que fazer exame indiscriminadamente para toda a população. Doutor, muita gente perguntando, as pessoas, claro, tem projetos, tem programas, férias, e muita gente também vai a cursos, vai também a eventos fora do Brasil, Itália, até nos Estados Unidos. Existe alguma recomendação para se evitar, para não viajar? O que é possível falar para essas pessoas que estão, obviamente, com medo, ficam preocupadas com o ambiente de avião? Pois é, bom senso. Se me perguntarem, você iria agora para a China? Não. Você iria agora para a Itália? Sim. Tem um problema muito sério acontecendo aqui, que a área de turismo está parada, turismo internacional. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Agora, eu, por exemplo, eu fico recomendando cautela, recomendo paz. Eu conheço como está o mercado financeiro. Claro que a situação número 1 é a proteção das pessoas, mas com bom senso. Me vem um banco e proíbe que os oriundos de outros países trabalhem nos próximos 14 dias e que isso não afete a economia. Tem uma investidora que faz a mesma coisa. Os colégios que não deixam entrar os alunos. Então, política pública é federal, governo federal, ministro da Saúde. Atitudes individuais, intempestivas, insensatas, são precoces e não estão ajudando. E só para reforçar, a gente já falou um pouco sobre a letalidade, os idosos obviamente estão morrendo mais, mas é uma letalidade menor do que outras doenças também, né, doutor? Acho que é bom explicar isso. A letalidade dentro da China está mais ou menos 3%. Fora da China, 1,5%. E vai diminuir. Porque a hora que você aumenta o denominador, que é o número de infectados versus o número de mortes, vai diminuir ainda mais. Então, isto não é maior e nem é pior do que já foi. Nós enfrentamos H1N1, H3N2, Zika, chikungunya, a gripe dengue. Aqui mata quanto, doutor? A gripe, no ano passado, 890 pessoas. E é um dado americano que supera 80 mil pessoas. Então, nós temos que ter muita calma, entender esse momento e usar o fato como aprendizado. Agora, mais uma pergunta de uma espectadora. A Rosália Almeida, ela perguntou assim, se de fato o número de curados é maior do que infectados na China, né? E isso, claro, traz uma boa perspectiva, né, doutor? O número de curados já é maior do que o número de mortos. E eu posso garantir para vocês, tomara que tenhamos poucos casos no Brasil, mas se tiver, o número de curados vai ser 90% a 95% maior do que o número de mortes. Augusto. Não o que eu só queria era enfatizar que o doutor Davi precisa ser ouvido muito mais do que esse pessoal que fica espalhando coisas aí, boatos, rumores. Mas o mais engraçado é que eu não ouvi nenhuma recomendação, muito menos de escolas particulares, para que as pessoas evitassem o carnaval, né? Que continua. Pois é, então são coisas... Eu orientei pessoalmente algumas escolas. Umas me ouviram,
outras não. Mas eu vou entrar em contato com o Ministério da Saúde, porque isso aqui está saindo da mão. Se todo mundo parar os seus serviços, escolas, bancos, igrejas, vira o quê? Tem que ter uma política pública e um responsável. Claro que o Ministério ele está se baseando na Organização Mundial de Saúde, que veio ontem à noite com algumas medidas que, na minha leitura, são não realizáveis. Distanciamento entre pessoas dentro de um quarto. Parece que favela no Brasil tem possibilidade de quartos separados. Não entenderam que aqui dormem 5, 6 ou 7 no mesmo quarto. Então, um pouquinho é fazer política pública para a Suíça e outra coisa é fazer política pública para países em desenvolvimento. Como é que você avalia o desempenho do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde? Você enfatizou a importância da atuação do governo federal, né, nisso aí. Como é que tem sido? Impecável. Tanto do Ministério, é um pessoal experiente no Ministério, como do ministro. Nós estivemos juntos com o ministro, até eu brinquei com ele, falei, ministro, o ano anterior eu senti falta do seu protagonismo. E ele me respondeu, eu estava arrumando a casa. Neste momento que precisou do protagonismo do ministro, ele está sendo muito atuante, ele está sendo muito efetivo, e aqui conosco em São Paulo ele foi muito elegante. Ele veio a São Paulo encontrar o governador João Dória, tomamos uma decisão importantíssima no governo, junto com o governador, de antecipar a vacina da influenza em mais de 20 dias. O Butantan bancou a entrega antecipada da vacina, isso é muito importante. E ele foi muito simpático em cumprimentar todos os profissionais, agradecer. É uma relação muito boa e muito próxima. Dr. Davi Wippe, coordenador desse centro de contingência do governo de São Paulo para o combate à propagação do coronavírus. Já agradecendo o senhor pela gentileza de estar aqui. Obrigado. Uma palavra final para que as pessoas não entrem em pânico, não fiquem preocupadas. A palavra é tranquilidade. A segunda, acreditem na política pública, acreditem no responsável público. Nós somos todos muito experientes, trabalhamos com isso há muitos anos, é um pessoal responsável. Hoje, daqui a pouquinho, eu me reúno com um grupo de grandes especialistas que tem um perfil de ter passado por isso, mas tem um perfil educativo muito bom e um perfil de pesquisa. Nós já estamos começando a traçar os protocolos de pesquisa para avançarmos no conhecimento da doença. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado.